Aminas são derivados do gás amônia. São substâncias consideradas bases orgânicas, pois atuam como doadores de elétrons. Vamos ver o grupo funcional e a classificação. Nós temos aqui a amina primária. O R está representando o carbono. Então, aqui, toda vez que o nitrogênio estiver preso a um carbono, a gente tem esse tipo de amina. Quando o nitrogênio está preso a 2 carbonos, a gente tem uma amina secundária. Quando o nitrogênio está preso a 3 carbonos, a gente tem uma amina terciária. Vamos falar da nomenclatura. Para as aminas, nós temos 2 tipos de nomenclatura. Ou a gente coloca o nome do radical mais a terminação amina, lembrando que o nome do radical é sempre em ordem alfabética. Ou então a gente escreve o nome do hidrocarboneto mais a terminação amina. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho um carbono, então eu tenho metil ou metano. E usando a terminação amina, eu tenho a metilamina ou metanamina. Aqui eu tenho 3 carbonos, então eu tenho propil ou, chamando de hidrocarboneto, eu tenho propano. Juntando com a terminação amina, eu tenho aqui, ó, propilamina ou propanamina. Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos antes do nitrogênio e 1 carbono após o nitrogênio. Então, eu tenho etil e metil. Tá? Então, eu tenho etil, metilamina, lembrando que aqui, ó, etil e metil tá em ordem alfabética. Primeiro eu coloco o etil, depois o metil. Já nessa parte aqui, a maior cadeia, os 2 carbonos aqui, preso ao nitrogênio, vai ser a minha cadeia principal. E eu vou chamar isso de hidrocarboneto, etanamina. Porque antes disso eu tenho o radical metil. Esse radical aqui. Então, nas aminas, a gente designa o N, tá? Sempre na frente 2 radicais. Então, por isso fica N-metil etanamina. Nesse caso aqui, eu tenho uma amina terciária, ela tá presa a 3 carbonos, tá? Todos 3 são radicais, né, iguais, tá representando metil. Então, eu tenho uma trimetilamina. Ou então, se eu tivesse que escrever da outra forma, eu escrevo N,N de metil, porque eu tenho 3 vezes o metil, mas um deles vai ser a minha cadeia principal, por isso metanamina. Eu até tinha esquecido do M aqui, mas consertei aqui embaixo, ó. Então, N,N de metil metanamina. E aqui eu tenho o benzeno preso ao NH2, então eu posso chamar de fenilamina, ou benzenamina, ou aminobenzeno. Bom, aí continuando os exemplos de amina, aqui eu tenho agora com radical. Eu até numerei aqui, ó, para ficar mais fácil o entendimento para vocês, tá? Aqui seria o 4 e depois o 5. Errei aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 4-metil, pentan 2-amina, porque no carbono 2 aqui, ó, eu tenho o grupo amina, tá? Então, como apareceu o radical aqui é o carbono 4 e aqui é o carbono 5, tá? Então, ó, 4-metil, pentan 2-amina. Já aqui eu tenho o grupo amina, né, aparecendo 2 vezes. Então, eu vou chamar de 1,4 diamino, porque eu tenho 2 vezes, né, as aminas, diaminobutano. Esse nome também pode ser chamado de putrescina. A putrescina ou a cadaverina, né, é aquele cheiro podre que dá nos compostos orgânicos, nos cadáveres, tá? Aqui eu tenho 5 carbonos, né? Aí eu tenho o grupo amino, então, ó, 1,5 diamino pentano, que eu tenho 5 carbonos agora nessa estrutura, tá? Bom,
Vamos falar agora das amidas. O grupo funcional das amidas vai entrar uma carbonila, o carbono dupla ligação com oxigênio preso ao nitrogênio. Então eu tenho, de novo, uma amida primária, secundária e terciária igual nas aminas, tá? Só que nesse caso aqui, elas vão estar presas à carbonila. Então, quando eu tenho uma carbonila ligada a nitrogênio, é uma amida primária. Quando eu tenho duas carbonilas ligadas ao nitrogênio, é uma amida secundária. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 carbonilas ligadas ao nitrogênio, então por isso uma amida terciária. Vamos falar da nomenclatura. A nomenclatura segue primeiro o nome do hidrocarboneto, depois a terminação amida. Como eu só tenho um carbono, metano, e a terminação amida, então, juntando isso, eu tenho metanamida. Aqui, ó, 2 carbonos, etanamida. Se eu tivesse 3, etanamida, 4, butanamida e por aí vai. Já nesse caso aqui, apareceu um radical metil aqui, então eu tenho que sinalizar aqui o radical metil. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, tá? No carbono 2, então eu tenho o radical metil. Como eu tenho 4 carbonos, então eu tenho uma butanamida. Aí aqui, olha, nessa estrutura, lembrando que essa daqui é a minha cadeia principal. É aquela que tem a maior quantidade de carbonos, então ela vai ser a principal, tá? Da mesma forma que nós usamos o N para amina, a gente vai usar o N aqui também para amida. Então, eu tenho aqui, ó, o radical fenil e aqui o radical metil. Colocando os radicais em ordem alfabética, então eu tenho N-fenil, N-metil, hexanamida, tá? Lembrando que quando a gente junta assim um radical, né, com o hidrocarboneto X, a gente não precisa colocar o H, pode colocar o E direto, tá? Então, por isso, hexanamida. Então, a gente finaliza aí a parte 2 das amidas.